A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão. Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Vamos continuar juntos, meu caro ouvinte, estudando essa faculdade natural dentro da justiça divina, oferecida como recurso pedagógico para todos nós que buscamos a aceleração do aperfeiçoamento. Por conta do tempo perdido por mediunidade, é concedida principalmente àqueles mais necessitados. Então, para nós que estamos em condições de aprendizes, na escola da terra como recurso de aprendizagem, nós temos essa ferramenta como condição favorável ao amplo trabalho do bem com Jesus, quando optamos por Jesus. Lembrando que é muito oportuno sempre saber que a mediunidade não é patológica, ou seja, a mediunidade não é uma fonte de enfermidades mentais, morais, psíquicas ou físicas. A falta do seu uso adequado é que a constrange e a torna, então, como característica tormentosa e principalmente estabelecendo os problemas das enfermidades graves da obsessão. E você que acompanha conosco a programação, meu caro ouvinte, já sabe que estamos estudando a apostila da Federação Espírita Brasileira, organizada pela equipe mediúnica dessa entidade. É a apostila Mediunidade, Estudo e Prática. Já é a segunda apostila na sequência, portanto, o programa 2. Já adentramos no módulo 2 dessa apostila, e hoje vamos iniciar o tema número 6, que intitula-se Vidência, Audiência e Intuição. As faculdades mediúnicas de vidência, audiência e intuição são de ocorrência comum, sobretudo a última, no caso, a intuição. E raras são as pessoas que, em algum momento da vida, não tiveram uma intuição ou um pressentimento. Mas, meu caro ouvinte, o que são a vidência, a audiência e a intuição mediúnicas? Vamos esclarecer estes conceitos. Esclarecendo conceitos. Vidência é a possibilidade mediúnica de ver espíritos. Alguns videntes gozam dessa faculdade em estado normal, quando perfeitamente acordados, e conservam lembrança precisa do que viram. Outros só apresentam em estado sonambúlico, ou próximo do sonambulismo. Então, a vidência trata-se do espírito encarnado ver o espírito desencarnado. A audiência é a faculdade de ouvir a voz dos espíritos. Traduz-se algumas vezes como uma voz interior que se faz ouvir no foro íntimo das pessoas. De outras vezes, é uma voz exterior, clara e distinta, qual a de uma pessoa encarnada. Os médiuns audientes podem assim conversar com os espíritos. Esses dois trechos, meu caro ouvinte, foi retirado do Livro dos Médiuns, tradução de Evandro Noleto Bezerra, na sua segunda edição. E a intuição, segundo o dicionário, é a faculdade de perceber, discernir ou pressentir coisas independentemente de raciocínio ou análise. De acordo com esse contexto, letra A, conhecimento imediato de alguma coisa, obtido por meio do entendimento sensível e ou do intelectual. Letra B, conhecimento antecipado,
caracterizado por um pressentimento ou uma presciência de algo que poderá acontecer. E letra C, conhecimento da essência das coisas, isto é, capacidade de enxergar além das aparências. Para o Espiritismo, a intuição não constitui em si uma faculdade mediúnica específica, mas uma forma de mediunidade a se expressar. Ou seja, nas percepções intuitivas, o médium interpreta a mensagem do espírito comunicante e transmite aos circunstantes, utilizando as próprias palavras, na linguagem que lhe é usual e de acordo com o seu entendimento. Daí Allan Kardec afirmar que o médium intuitivo age como faria um intérprete. Por exemplo, no caso do psicógrafo intuitivo, para transmitir o pensamento do comunicante, o médium tem consciência do que escreve, embora não exprima seu próprio pensamento. Então podemos entender também, meu caro ouvinte, que a intuição é algo que vem de dentro de nós, mas que foi estimulado pelo comunicante, que estabeleceu a conexão, trouxe a mensagem e nós decodificamos essa mensagem usando as próprias qualificações. Por isso, nessa condição, a intuição ser a mais comum entre nós, a necessidade do estudo, de qualificação e de oferecer aos espíritos mais conteúdo, nós teremos a oportunidade de convivência com aqueles também mais qualificados. Então nós temos que nos aperfeiçoar constantemente, estudar constantemente, refletir, reconsiderar valores, termos o hábito de estudo da leitura das obras básicas, principalmente da codificação kardeciana, e não ficarmos aguardando que alguém já tenha um raciocínio pronto para nos oferecer. Isso ajuda, mas não consolida a nossa convicção. É preciso que nós façamos essa busca. Outras características desses três tipos de mediunidade serão analisadas agora na sequência. Primeiro, vidência e clarividência. Allan Kardec pondera que o médium vidente julga ver com os olhos, com os que são dotados de dupla vista. Mas na realidade é a alma que vê, razão pela qual eles tanto veem com os olhos fechados como com os olhos abertos. A vidência e a dupla vista exprimem a capacidade de ver espíritos ou cenas do plano espiritual. É muito comum essas cenas, porque o nosso pensamento, pelo uso da vontade e integração do nosso perispírito com o fluido cósmico, nós imprimimos, como numa chapa neutra no fluido cósmico, esses pensamentos que passam a ter movimento, que passam a ter vida, que passam a ter até capacidade de comunicação, cor, odor e características muito específicas. São as formas de pensamento. Então essas formas de pensamento podem ser detectadas pelo vidente. E às vezes não é exatamente um comunicante, mas o pensamento de um conjunto ou de um grupo ou de uma pessoa exteriorizada no mundo espiritual. O que difere uma faculdade da outra é que na primeira, a vidência, há um fato mediúnico, uma manifestação mediada por um espírito comunicante. Na segunda, o fenômeno é anímico, ou seja, na dupla vista. É a própria alma do encarnado que vê, por si mesma, a realidade extrafísica, durante os momentos de emancipação da alma ou desdobramento da personalidade. E mais, a possibilidade de ver os espíritos, quando sonhamos, não deixa de ser uma espécie de mediunidade, mas não constitui, propriamente falando, a mediunidade de vidência. Então ficou bem clara aqui a diferença da vidência, que tem uma ação mediúnica, da dupla vista, que é da própria alma do encarnado, portanto anímica. No estado sonambúrico, a vidência e a dupla vista são mais apuradas. Então, para os médiuns que têm facilidade de emancipação da alma, chamado por André Luiz de desdobramento, vão ter também a possibilidade da vidência e da dupla vista mais
apuradas. Pois, na realidade, é a alma quem vê. Nesse contexto, as palavras vidência e dupla vista são substituídas por clarividência ou clarividência sonambúlica. Então, é um termo mais complexo que acrescenta-se esse prefixo de claridade para estabelecer uma vidência mais apurada. Mas é o mesmo fenômeno da vidência, só que com mais qualidade. É o que acontece com os médiuns sonambúlicos. O sonambulismo pode ser considerado como uma variedade da faculdade mediúnica. Ou melhor, são duas ordens de fenômenos que frequentemente se acham reunidos. O sonâmbulo age sob a influência de seu próprio espírito. É a sua alma que, nos momentos de emancipação, vê, ouve e percebe, fora dos limites dos sentidos. Por que acontece isso, meu caro ouvinte? Porque é o próprio perispírito agora, no mundo espiritual, agindo como órgão único de percepção global. O médium, ao contrário, é instrumento de uma inteligência estranha, é passivo, e o que diz não vem dele. Em resumo, o sonâmbulo exprime o seu próprio pensamento, ao passo que o médium sonambúlico expressa o pensamento de outrem. Então, no momento da emancipação da alma, do desdobramento do encarnado para o mundo espiritual, nós temos esse fenômeno anímico, em que o perispírito do encarnado, agora no mundo espiritual, estabelecerá contato a partir dos seus próprios recursos, da sua própria emancipação. Ele vê, ouve e percebe fora dos limites dos sentidos físicos. Agora, se ele não realizar a emancipação e estiver próximo ao seu próprio corpo, estabelecendo a condição de comunicabilidade, então ele vai receber um pensamento que não é dele e vai exprimir então como médium, como intermediário, como aquele que está sendo o intérprete da comunicação dos espíritos. Na clarividência sonambúlica, conhecida como a vista da alma, é possível ao clarividente ter uma visão atual das coisas presentes ou ausentes, uma visão retrospectiva do passado e, em alguns casos excepcionais, um pressentimento do futuro. Muitas vezes, ainda, são quadros alegóricos que os espíritos nos põem sob as vistas. Então é por isso que essa é uma das faculdades mais difíceis de estabelecer a autenticidade, porquanto até que tenhamos realmente confiabilidade no comunicante, conhecendo a sua vibração, essa condição pode ser confundida entre a apresentação do que o espírito está transmitindo, das imagens que os próprios espíritos põem sobre as nossas vistas. Vamos continuar estudando vidência, audiência e intuição já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade aos estudos da apostila Mediunidade e Estudo e Prática, programa 2. Adentramos hoje no módulo 2, tema 6, que trata da vidência, audiência e intuição. Estávamos estudando a clarividência, que pode ser muito confundida com a mediunidade da vidência apresentada pela impressão de ideias de espíritos que fazem com que possamos dizer tivemos uma vidência ou recebemos uma mensagem. É preciso a análise dessa mensagem. Quais as consequências morais
estabelecidas uma vez atendidas a essas diretrizes. Porque uma vidência pode ser o resultado de uma apresentação que foi simplesmente plasmada no fluido cósmico por impressão dos espíritos. Quadros alegóricos que espíritos muitas das vezes vulgares, perversos, desejam estabelecer conexão obsessiva e iniciam uma proposta de confiabilidade para aquele que julga estabelecer com mediunidade a sua vidência. Então é preciso que haja um conjunto de bom senso para analisar cada uma dessas comunicações. Não sejamos impulsivos nas conclusões antes de avaliar todas as possibilidades de estudo, abordando pessoas com experiência e buscando na literatura espírita, nas fontes kardecianas, a oportunidade desse entendimento. O segundo item fala da audiência, que vai se desdobrar na clareaudiência e a pneumatofonia, que é a voz direta. A mediunidade audiente é muito comum. Entretanto, só com a prática mediúnica é possível fazer distinção entre os sons que ocorrem na natureza e as de origem mediúnica. Mas a mediunidade audiente pode se revelar com muita nitidez, a ponto de existirem médiuns que se habituam a comunicar-se com certos espíritos. Eles os reconhecem imediatamente pelo timbre de voz. Então isso é muito interessante, nós conhecemos as pessoas pelo timbre de voz. A pessoa com quem nós estamos acostumados a conviver, a ouvir a voz todos os dias, mesmo que essa pessoa não seja vista, ela vai ser reconhecida pela sua voz. Da mesma forma, os espíritos. É tão comum a frequência dos mentores, dos guias espirituais, dos espíritos simpáticos, familiares que se apresentam ao médium, que às vezes nem é necessário que ele veja, mas o reconheça, por já estar habituado a ouvir aquele timbre de voz. E esse trecho também foi retirado do Livro dos Médiuns, Allan Kardec, o autor, tradução de Evandro Noleto Bezerra, na sua segunda edição. Esta faculdade, a audiência, é muito agradável, quando o médium só ouve espíritos bons, ou somente aqueles por quem chama. Entretanto, o quadro muda por completo quando o espírito mau se agarra a ele, fazendo-lhe ouvir a cada minuto as coisas mais desagradáveis, e não raro as mais inconvenientes. Então esse é o indício do processo de simbiose, de obsessão, em que o espírito ele irrita, ele é inoportuno, mas é porque existe a conexão, é porque existe a experiência em comum. A mediunidade audiente e a vidência assemelham-se quanto à forma de comunicação. O que difere é a estrutura neurológica e o órgão receptor. Na vidência, o espírito comunicante atua no centro da visão localizada no encéfalo, que por sua vez age sobre os olhos. Na audiência, a ação ocorre no centro auditivo do cérebro, que em consequência repercutirá no ouvido. André Luiz fornece na explicação técnica. Atuando sobre os raios mentais do medianeiro, o desencarnado transmite-lhe quadros e imagens, valendo-se dos centros autônomos da visão profunda, localizados no diencéfalo, ou lhe comunica vozes e sons, utilizando-se da cóclea, tanto mais perfeitamente, quanto mais intensamente se verifique a complementação vibratória dos quadros de frequência das ondas, ocorrências essas nas quais se afigura ao médium possuir um espelho na intimidade dos olhos, ou uma caixa acústica na profundez dos ouvidos. Esse trecho, meu caro ouvinte, foi retirado da obra Mecanismos da Mediunidade, psicografia de Francisco Cândido Xavier. O autor é André Luiz. Então essa irradiação através de uma frequência estabelece as ondas que vão ser compatíveis
com a receptividade do cérebro, que é um órgão intermediário para a atuação do espírito encarnado, e através da mediunidade, o desencarnado atua, convidando a considerar essa comunicação extracorpórea como um recurso de acréscimo. Então o médium vai se identificando com um pensamento que não é seu, um impulso, uma energia característica da presença do comunicante, vai adquirindo confiança até realizar o trabalho com Jesus, com segurança, com o propósito do bem e do amor. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro da Esperança, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o autor é o Espírito Emmanuel, o capítulo 87, sob o título Ante a Mediunidade. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 10, versículo 8. Procure, pois, aquele que carece do que viver, recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e os sacrifícios, ao passo que se afastam dos que esperam fazer deles uma escada por onde subam. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, item 10, fragmento da mensagem. E Emmanuel comenta: mediunidade na bênção do auxílio é semelhante à luz em louvor do bem. Toda luz é providencial, toda mediunidade é importante. Reflitamos na divina missão da luz, a expressar-se de maneiras diversas. Temos lá no alto de torres, mostrando rota segura aos navegantes. Nos postes da via pública, a benefício de todos. No recinto doméstico, em uso particular. Nos sinais de trânsito, prevenindo desastres. Nos educandários, garantindo a instrução. Nas enfermarias, em socorro aos doentes. Nas lanternas humildes, que ajudam o viajor. À distância do lar. Nas câmaras do subsolo, alentando o operário suarento na conquista do pão. Todo núcleo de energia luminosa se caracteriza por utilidade específica. Nenhum deles ineficiente, nenhum desprezível. A vela bruxuleante que salva um barco posto à deriva é tão indispensável quanto o lustre aristocrático que se erige na escola, no amparo às inteligências transviadas na ignorância. A candeia frágil que indica as letras de um livro numa choça esquecida no campo é irmã do foco vigoroso que assegura o êxito do salão cultural. No que tange à luz, o espetáculo é acessório. Vale o proveito. Em matéria de mediunidade, o fenômeno é suplemento. Importa o serviço. Em qualquer tarefa das boas obras, deixa, pois, que a mediunidade te brilhe nas mãos. Entre a lâmpada apagada e a força das trevas, não há diferença. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, brilhe a nossa luz com Jesus, com essa ferramenta natural, esse recurso de intercâmbio entre os dois mundos. Seja qual for a sua mediunidade, meu caro ouvinte,
ela é muito importante e com Jesus fará com que brilhe e amplie-se em potencial de luz, de amor, de consolo e de paz a todos aqueles que desfrutarem da oportunidade de conviver com ela. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.